né? Se você vai fazer um pagamento parcelado com dinheiro que você ainda não recebeu, você tem que estar programado, né? E a gente continua nesse campo da economia para falar do quanto está custando uma cesta básica. Não está barato não, viu? Você vai ao mercado com aquele dinheiro que você já tem destinado para a compra dos itens essenciais aí para o mês, mas não consegue levar tudo, né? Por quê? Tá muito caro os produtos, né? Estão muito caros os produtos. E o preço da cesta básica aqui em Campinas também continua alto. O custo em fevereiro ficou em R$ 761,34. É o maior valor já visto na cidade desde 2022, quando uma pesquisa começou a fazer esse mapeamento na PUC Campinas. E o observatório divulgou esses dados hoje, né, falando da quarta alta consecutiva no valor da cesta básica. E a gente convida o coordenador do Observatório da PUC, o Pedro Costa, para explicar um pouco mais para a gente sobre esse levantamento, sobre esse resultado. Seja bem-vindo, Pedro. Olá, boa tarde a todos. Já era algo previsto? Já tinha no radar que isso deveria acontecer, Pedro? A gente, em parte sim, tá? Vamos lá, a gente começou a fazer essa pesquisa, como você disse, no ano de 22. O final do ano de 22 foi um ano difícil para os produtos agrícolas. Em 23, ao contrário, a gente teve um bom ano, tanto que a cesta básica terminou o ano de 23 mais barata. Porém, já no final de 23, sinalizando com alguma alta, né? E sim, em parte era esperado porque alguns produtos andaram sofrendo com questão de sazonalidade e de safra, mas a gente está percebendo uma certa resistência em continuar subindo, né? Eles estão resilientes em relação a essa alta. Professor, boa tarde. As commodities geralmente são nacionais, né? Tem a questão da safra, né? Como o senhor acabou de explicar, mas a economia internacional, ela chega a influir nesse preço ou é só acompanhamento da inflação mesmo, já que a gente tem, por exemplo, desde outubro, um crescimento de 10% no valor da cesta? Sim. Especialmente aí desses itens da cesta básica, um que sofreu influência do mercado internacional foi o arroz. O arroz é um produto exportável e foi um produto que sofreu um pouco com falta de oferta no mercado internacional. E isso motivou, obviamente, os produtores brasileiros a exportarem um volume maior do que o que normalmente se exporta. E aí o mercado interno fica menos atendido e o preço sobe, né? Então, no caso do arroz, isso aconteceu principalmente no segundo semestre do ano passado. No caso aí do feijão, da batata, de outros produtos, existe uma sazonalidade que em parte é normal, né? Mas em parte também é consequência das questões climáticas aí, e algumas safras tiveram que ser atrasadas, né? Uhum. Então, na composição, né, dos itens da cesta básica, alguns tiveram elevação, mas outros tiveram também uma redução, só que não teve esse equilíbrio, ainda ficou um patamar um pouco mais alto para quem precisa desembolsar esse valor para manter, né, os alimentos, né, os itens essenciais. Professor, nos ouve? Acho que falhou. Vamos lá, Sandra, pode repetir? Está ouvindo bem, professor? Ele deu uma picotada no áudio, mas eu para acho a que deu para gente entender que em entender, relação... alguns alimentos, você disse, né, do arroz que teve esse impacto, mas outros tiveram redução no preço nesse período, né? Mesmo na composição geral, ainda tendo essa alta na cesta. Sim. Alguns produtos tiveram redução, alguns até subiram, mas um valor menos que proporcional ao total, tá? Agora, assim, e a cesta básica, só para esclarecer para o ouvinte, né? Essa cesta básica que a gente mede, né, é uma metodologia desenvolvida pelo Diese, já tem bastante tempo, é da década de 40 do século passado, e ela busca
elencar os itens essenciais mesmo, né? Então ela só tem 13 itens, tá? E nesses 13 itens, a carne e o pão, eles têm um peso muito grande. Então, quando esses itens sobem, eles puxam o valor da cesta para cima, tá? Neste mês, carne e pão, a carne até subiu, o pão teve um aumento também bem pequeno, mas tem alguns itens que pesam mais, né? E, claro, o arroz, tomate, que são itens que também subiram, também tem um peso importante. Então, o que acontece? E ela é uma referência também, né? A gente costuma apontar os preços, mas óbvio que dentro do que é possível ao consumidor, se ele puder e tiver condição de substituir por um item que esteja naquele momento mais barato, né? É sempre uma estratégia para ele tentar escapar um pouco dessa alta de preços. Agora, professor, 53,9% do salário mínimo é muita coisa, né? Pelo que a Constituição garante que o salário mínimo teria que dar saúde, educação, né? A gente sabe, tem o SUS, tem educação pública, mas é uma porcentagem altíssima do salário mínimo para uma família se sustentar, ainda mais quem paga um aluguel, por exemplo, né? E até para entender esse valor também, professor, desculpa te interromper, né, do identificado aqui em Campinas, se acompanha também o Estado, né, o que é visto no país. Tá, vamos lá. Em relação ao salário mínimo, né, é sempre interessante observar que justamente essa metodologia da cesta básica, ela foi a base justamente para se estabelecer um salário mínimo, porque já lá, né, 80 anos atrás, já se tinha uma percepção de que muitos trabalhadores não conseguiam ganhar o suficiente para alimentar a si mesmo e sua família, né? Tanto que existe essa referência de 3 salários mínimos, que seriam, né, o ideal para o valor do salário mínimo, perdão, teria que ser o equivalente a 3 cestas básicas, pensando numa família de 4 pessoas e em crianças que consumissem a metade dos adultos, né? Então, se a gente fosse se basear por isso, o salário mínimo teria que estar R$ 2.280, que é quase o dobro do que ele está. É claro, o salário mínimo ganhou uma dinâmica diferente ao longo dos anos. Como você falou, Marco, temos programas, né, de assistência direta de alguns serviços, alguns até de renda, mas realmente chama atenção, né? E em relação a Campinas e outras cidades, né? Campinas tem acompanhado o movimento de preço, principalmente das capitais da região sudeste, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte. Esse mês especificamente chamou um pouco a atenção porque a alta em Campinas foi a segunda maior dentre, a gente compara com outras 17 capitais que o Diese faz a pesquisa. E a alta foi um pouco mais elevada. Mas, no geral, né, ela acompanha os movimentos aí das principais capitais, principalmente as que estão mais próximas aí da nossa cidade. E para a gente falar sobre perspectivas, professor, daqui para frente, deve continuar subindo depois de tantas altas consecutivas? Depende de muitos fatores. Como que dá para tentar projetar o que vai acontecer daqui para frente com a cesta básica? Sim. Em relação a esses itens aí que têm sofrido com sazonalidade, a expectativa é que os preços pelo menos parem de subir ou até venham a se reduzir, né? Então, na medida que essas safras atrasadas elas comecem a entrar no mercado, é de se esperar que esses preços se regularizem, tá? No entanto, alguns preços, notadamente o do arroz, né, e eu faço algum acompanhamento, nós do Observatório PUC Campinas, o nosso foco é apurar as variações de preço, né? Tem alguns outros órgãos especializados que fazem esse acompanhamento no mercado atacadista, e a gente busca acompanhar também para poder também informar vocês. Então, por exemplo, no caso do arroz, né, a gente tem notado, fazendo esse acompanhamento, que em alguns mercados atacadistas ele já está apresentando uma redução, né?
Então, estamos aguardando ansiosamente que essa redução no mercado atacadista se reflita o mais rápido possível na ponta ali para o consumidor, né? Mesmo que a variação seja pequena, né, professor? Porque é isso, o consumidor, ele não sente, às vezes, né, esse apoio, esse suporte aí na hora das compras, né? Ele vai ao mercado, está acostumado a encher aquele tanto de sacolinha lá, de repente, não dá mais, né? O dinheiro não dá para comprar tudo aquilo que ele comprava antes. Sim. Por exemplo... E tem uma questão... vai lá, professor. Não, pode completar, por favor. Eu ia dizer que tem uma questão importante aí de segurança alimentar mesmo, né? Porque a gente está falando, como eu disse, de itens muito básicos, né? E às vezes para uma família que tem uma condição financeira um pouco melhor, claro que isso pesa, mas não é ao ponto de deixar de levar o produto, ou você deixa de levar um outro produto que não é tão essencial, né? Para as famílias que têm uma renda mais baixa mesmo, isso pode significar um comprometimento da qualidade da alimentação. Então, realmente, quando a gente fala de produtos básicos, a gente tem que estar sempre atento mesmo, né? Existe até agora, né, uma colocação do governo de incentivar a agricultura familiar, né, dos produtos mais saudáveis, incluindo também na cesta básica, né? Exatamente para tentar, de alguma forma, garantir essa qualidade para quem precisa do mínimo aí para sua sobrevivência, né? Sim, é justamente essa tentativa de estender um benefício tributário que muitos produtos têm, né? Mas privilegiando produtos que sejam saudáveis, que sejam minimamente processados, né? Para que dê oportunidade ao consumidor, principalmente o consumidor mais pobre, de ter acesso a produtos saudáveis, né? Não adianta ter um acesso a um alimento se esse alimento é multiprocessado e acaba até sendo mais barato, mas acaba não fazendo bem para a saúde, né? Então é importante ter acesso a alimentos bons e de qualidade. Pedro Costa, coordenador do Observatório da PUC, obrigada por compartilhar as informações aqui na CBN. Eu que agradeço, a gente no Observatório PUC está sempre à disposição de vocês. Obrigada. Obrigado, professor. Último intervalo aqui no estúdio CBN, 3h56. Descubra a revolução automotiva. Ford Ranger e Ford Maverick. A partir de R$ 199.990 com taxa zero e valorização excepcional do seu seminovo na troca. Visite-nos e venha conhecer o novo Territory e encare a evolução. Venha à nossa concessionária agora.